Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Esse conteúdo de protocolos de massoterapia, pessoal, ele estava para ser passado na aula anterior, porém eu passei ele para esta aula, porque senão ia ficar muito conteúdo para a gente conseguir dar conta, né, na aula passada. Então eu dividi e montei essa aula então para o dia de hoje, tá? O que a gente vai ver, então, em protocolos de massoterapia? A gente vai discutir, né, e abordar casos que a gente possa estar tratando com massoterapia e de que forma eu vou tratar esse paciente, né? Qual é a forma correta de posicionamento do paciente, as manobras utilizadas, quanto é um tempo de sessão de massoterapia, por exemplo, a gente vai abordar alguns detalhes neste sentido. Quando a gente fala em protocolo, existem protocolos que são prontos, que são padrões. Dentro da massoterapia não é diferente, então a gente vai ver aqui que para tratamento de determinadas patologias, alguns exemplos que a gente vai ver, é o padrão que se utiliza para tratar, tá? Então aqui tem esse livro, tá? Que eu utilizei para gravar a aula de hoje, para preparar o material da aula de hoje. Esse livro, inclusive, já consta no material de vocês e ele está disponível na minha biblioteca. Então, se vocês quiserem baixar ele para folhear, para acompanhar, principalmente hoje na realização das atividades, quando vocês forem realizar as atividades EAD, eu acho bem legal, tá? Ele é um livro tem bastante imagem, bem ilustrativo, então ele traz o passo a passo das técnicas mesmo para determinados tipos de patologias. Os casos clínicos que a gente vai ver estão dentro desse livro também, tá? Então, o que é importante a gente ter em mente, né, e avaliar e utilizar quando se fala em massoterapia, em tratamento com massoterapia. Então é importante a gente orientar o paciente quanto ao autocuidado. Não adianta a gente aplicar lá uma técnica de massoterapia, seja ela para algum tratamento de alguma patologia, de alguma lesão ou até mesmo relaxante, que a gente vai falar um pouquinho hoje também, sem que o paciente também se cuide, né? Cuide os movimentos. Então, muitas das patologias, por exemplo, uma bursite, né, de ombro, ela geralmente acontece por um estresse, né, de movimento repetitivo, em que se a pessoa estiver fazendo tratamento e não cuidar para não realizar esses movimentos que fazem mal, que causam essa bursite, provavelmente o tratamento de fisioterapia não vai ser tão eficiente. Então é importante a gente orientar o nosso paciente quanto ao seu autocuidado, um exemplo, né? É importante também, quando a gente fala em massoterapia, registrar a condição clínica do paciente ao iniciar a sessão de massoterapia e ao finalizar a sessão de massoterapia. Então, quando a gente recebe o paciente para tratar, a gente vai fazer uma avaliação inicial, a gente vai ver quais são as condições clínicas desse paciente e a cada sessão a gente sempre vai fazer uma avaliação inicial. Lógico, na primeira sessão, essa avaliação ela é bem mais minuciosa, né? Eu até passei para vocês já em aulas anteriores uma ficha de avaliação que vocês podem estar utilizando como exemplo, né? Mas a cada sessão é importante a gente reavaliar esse paciente. E quando a gente finaliza a sessão de massoterapia, de novo a gente pode estar avaliando. Um método de avaliação que a gente pode estar utilizando aqui é a nossa escala analógica visual da dor, né? A EVA. A gente pode fazer a escala analógica visual da dor com o paciente no início da sessão de massoterapia e no final, por exemplo, quando for uma sessão para reduzir, né, a dor desse paciente, né, para tratamento de quadros álgicos. Isso é um exemplo, né, pessoal? Mas vocês têm várias outras formas de avaliação aí que vocês podem estar utilizando, até testes que vocês aprendem na disciplina de MTA, né? Registrar, então, as manobras realizadas e o tempo de cada sessão. Isso também é bem importante, né? A gente registrar quanto tempo eu realizei a massoterapia, se eu realizei outra técnica, eu vou colocar o quanto tempo da outra técnica também. Então,
deixar bem registradas essas sessões para que a gente também possa ter um controle maior e melhor dessa evolução do paciente, né, de quantas sessões ele fez, de como que foi realizada cada sessão. E registrar e fornecer, então, uma progressão de tratamento para o paciente. Então, é importante a gente, quando a gente avalia um paciente no primeiro atendimento, a gente já ter em mente aonde eu quero chegar com esse paciente, né? Em que o quanto eu vou conseguir evoluir com esse paciente, né? Então, fazer um prognóstico, né, do paciente e do tratamento que eu vou estar oferecendo, tá? Com massoterapia, então, funciona assim como outras técnicas aí que vocês vão ver mais pra frente, né, no decorrer do curso. Então, a gente vai falar um pouquinho, quando a gente pensa em protocolo de massoterapia, a gente tem que pensar um pouco em massoterapia clínica e massagem relaxante. Por quê? Porque hoje, na atuação clínica, eu posso falar por vocês até por experiência própria, eu atendo na clínica, as pessoas, né, os pacientes, eles nos procuram tanto para tratar alguma lesão com massoterapia, então do ponto de vista mais clínico, quanto também nos procuram para uma massagem relaxante, né? Então a gente precisa saber qual é a diferença desses protocolos, de que forma vai ser a abordagem com o meu paciente em massoterapia clínica e de que forma vai ser a abordagem desse paciente quando for para uma massagem então relaxante. Então, na massoterapia clínica, a massoterapia clínica ela vai sempre abordar, né, a dor crônica, as lesões e a imobilidade, tá? Aqui também entra dores agudas, tá? Então a gente sempre vai acabar tratando mais o paciente quando se fala de massoterapia clínica, tratando mesmo lesões. E a gente vai ver alguns exemplos de protocolos de massoterapia para tratamento de lesões hoje, mais para frente na aula, tá? Eu posso estar utilizando da massoterapia clínica para uma melhora da mobilidade desse paciente, né, de alguma articulação desse paciente. Então, atuar aí diretamente no aumento da ADM, né, da amplitude de movimento, quando esta estiver reduzida. E a abordagem na dor, principalmente crônica, mas também na dor aguda, né? Que a dor aguda, ela envolve, muitas vezes, já uma lesão inflamatória, alguma coisa assim. Então, o que os pacientes procuram bastante, que a gente tem uma decorrência maior, é a dor crônica, tá? Trabalho localizado. Então, a massoterapia clínica, normalmente, na maioria das vezes, a gente vai estar utilizando ela, né, no tratamento localizado. O que seria isso? O paciente vai relatar uma bursite no ombro direito e eu vou trabalhar com a massoterapia no ombro direito daquele paciente, né? Então, um trabalho localizado. A massoterapia clínica ela vai ser indicada para tratamento e condições clínicas variadas, né? Então, é a massoterapia aplicada para o tratamento mesmo de lesões. Pode causar uma sensação de relaxamento no paciente? Pode, mas não vai ser o foco da minha aplicação. Então, quando eu penso em massoterapia clínica, eu devo pensar já ter aquele pensamento direcionado para a parte de reabilitação, parte clínica. Aqui algumas imagens, então, para vocês, né, que o ambiente de uma aplicação de massoterapia clínica também vai ser um pouco diferente, assim, eu não preciso me preocupar tanto com alguns detalhes que eu vou me preocupar quando é uma massagem relaxante, porém eu tenho que ter muita atenção e muito cuidado no posicionamento desse paciente. Qual é o melhor posicionamento para o meu paciente para tratar determinado tipo de lesão, né? Que nem aqui o fisioterapeuta está aplicando no joelho do paciente, né, com um rolinho um pouco maior,
Então, que amplitude eu preciso ter nesse joelho para aplicar a massoterapia da melhor forma possível, pensando então na parte clínica. Como aqui também o fisioterapeuta está aplicando uma técnica até a manobra de Cyriax, né, que é para cicatriz, né, na região aqui da coluna lombar, quase chegando ali na torácica. Também, né, qual o posicionamento ideal para esse paciente, para que ele fique confortável, que não gere mais dor, né, mais desconforto. Então, a gente vai ter esse tipo de cuidado aqui. Já a massagem relaxante, ela é uma massagem que a gente vai aplicar, né, no corpo todo, né? Então vai ser uma sessão normalmente realizada no corpo todo do paciente. Ela é empregada para pacientes, né, que não apresentam condições clínicas importantes. Então aqui a gente vai buscar realmente todo o tratamento desse paciente para relaxamento, tá? Eu até vou arrumar aqui, faltou uma letrinha. Então, é importante a gente pensar num todo, né? Eu vou realmente aplicar essa massagem para relaxamento. O objetivo final vai ser o relaxamento do meu paciente. Eu vou trabalhar o corpo todo com um objetivo final de relaxamento. Então, não vou me apegar tanto a algumas particularidades, né? O ambiente, sim, nesse ambiente eu vou ter que cuidar um pouco mais a questão de aquecimento, iluminação, né? Então aqui tem algumas imagens até, né? Posso utilizar de outras formas de tratamento junto, né? Como por exemplo uma aromaterapia. Então realmente vai ser um momento de relaxamento para esse paciente, tá? Diferente aí da massoterapia clínica, que a gente vai focar mesmo no tratamento. Então, qual é o tempo de aplicação? Se a gente for falar em tempo de aplicação de uma massagem relaxante, vai ser de 1 hora, tá? Mas o foco maior aqui da nossa aula, desse conteúdo, é a massoterapia clínica. Então, as sessões de massoterapia clínica, elas vão variar de 30 até 120 minutos. O que mais se utiliza, tá? O que é mais comum é 30 a 50 minutos, mas, como a literatura nos traz, podem ter, né, casos aí em que se utiliza da massagem por mais tempo. As sessões podem ser inteiras, somente de massoterapia, né? Então, uma sessão inteira só de massoterapia, ou a gente pode ter a associação da massoterapia com outras técnicas da fisioterapia, como por exemplo a eletro, a termo, tá? Isso vai variar, né? Tanto esse tempo quanto essa associação ou não com a condição clínica do paciente, com o que o meu paciente precisa de tratamento, tá? Então agora a gente vai, vista essa primeira parte, né, uma introdução aí para vocês, uma diferenciação também entre uma massoterapia clínica e uma massoterapia relaxante. A gente vai entrar nos casos de massoterapia clínica, então os protocolos mesmo de massoterapia clínica, tá? Vamos ver, eu vou ler para vocês os casos e a resolução deles. A gente vai, aí eu vou passando para vocês algumas orientações também. Então, esse caso clínico aqui, nós já havíamos, eu já havia passado para vocês nas aulas anteriores, foi na aula passada até, porém eu quis trazer ele de novo, assim como o caso da capsulite adesiva do ombro também. Então, são 2 casos que vocês já viram, mas eu quis trazer novamente, porque eu vi que muitos de vocês fizeram um tratamento assim meio generalizado,
né? Então, não pensaram em tantos detalhes no tratamento desses pacientes. Então, eu achei importante trazer para conseguir deixar isso mais claro para vocês, tá? Então, o nosso caso 1 aqui. Joana é bancária há mais de 10 anos, formada em administração, saiu da graduação e iniciou os estudos para concurso. Passou e hoje tem uma rotina exaustiva, pois trabalha durante o dia e está fazendo cursinho à noite para passar em um concurso com salário melhor. Joana vem há dias se sentindo cansada e estressada. Em uma manhã, acordou com o travesseiro úmido pela salivação, uma pálpebra caída, boca torta, sorriso torto e incapacidade de fechar completamente a pálpebra. Joana levou um susto ao se olhar no espelho e correu para o pronto atendimento mais próximo de sua residência. Ao examiná-la, o médico deu o diagnóstico de paralisia de Bell, que consiste na paralisia motora do nervo craniano sétimo, o nervo facial, que afeta um dos lados da face. No caso de Joana, a paralisia de Bell foi causada pelo estresse excessivo e falta de horas adequadas de sono. Para melhorar o prognóstico e acelerar o tratamento, o médico prescreveu para ela 10 sessões de fisioterapia, sendo que uma das técnicas utilizadas no tratamento deste tipo de caso é a massoterapia. Então, paralisia de Bell é um acometimento, né, que acontece principalmente por estresse, né? Então, quando a pessoa está num caso que nem o da nossa paciente aqui, né, com muito estresse, muito cansada, dormindo poucas horas, pode acontecer, né, que foi o que desencadeou no caso dela aqui, a paralisia de Bell. E a massoterapia é muito indicada. Inclusive, a gente pode ensinar o paciente a realizar algumas manobras que ele vai intensificar em casa, né? Então, como que a gente vai tratar aí a paralisia de Bell? O principal posicionamento é no decúbito dorsal, né? Então, é uma paciente que a gente vai aplicar a massoterapia no decúbito dorsal, sempre com cuidado, né, de quando a gente for posicionar nosso paciente no decúbito dorsal, lembrar de colocar lá o rolinho nos joelhos e também o travesseiro na região lombar, para que essa paciente fique bem posicionada. Desculpa, pessoal. Um rolinho no joelho, tá? E o travesseiro na região da cabeça. Desculpa. Então, é importante, né, a gente ter esse cuidado com o posicionamento da paciente. Na paralisia de Bell, a sessão de massoterapia, ela vai ser progressiva. Então, de que forma isso vai acontecer? Eu vou iniciar as sessões com aplicações de 15 minutos de massoterapia e a cada vez que a paciente vier no meu consultório, eu vou aumentando esse tempo, podendo chegar a uma sessão inteira de 60 minutos. Tá? Então, a gente inicia na primeira sessão com 15 minutos e vai aumentando esse tempo progressivamente. No caso de tratamento em paralisia de Bell com massoterapia, a gente não vai utilizar lubrificante, nem creme, nem óleo. Então, as mãos do fisioterapeuta estarão limpas e secas. A gente vai iniciar a massagem no couro cabeludo, de acordo com as manobras que vocês viram nas aulas anteriores. Depois de eu massagear o couro cabeludo dessa paciente, eu vou lavar as minhas mãos novamente. E aí eu vou começar a massoterapia na face. Inicialmente, antes de começar a fazer o deslizamento superficial, eu vou só repousar as minhas mãos durante 1 minuto, tá, na face dessa paciente. Tá? Faltou um Rzinho aqui. Então, eu vou deixar as minhas mãos ali por 1 minuto na face da paciente.
Após, eu vou começar a fazer, então, os movimentos de deslizamento superficial, vou fazer a compressão, vou fazer o amassamento, posso utilizar também da compressão por pinçamento e, por último, eu vou repetir, então, o deslizamento superficial. Importante, quando se fala de face, a gente sempre vai utilizar mais a ponta dos dedos e não a mão inteira na hora de realizar as manobras, tá? Também é importante aqui, a gente vai fazer um estímulo mais eficiente do lado afetado, né? Então, o lado que está paralisado, o lado do rosto da paciente que está paralisado, vamos supor que aqui, no caso da nossa paciente, ela estaria com o lado direito do rosto paralisado. Nós intensificaríamos a aplicação das técnicas do lado direito e o lado esquerdo a gente também vai estar aplicando a técnica, porém com menos tempo e não precisam ser manobras tão com tanta pressão, né? Então a gente pode trabalhar, por exemplo, o lado esquerdo mais o deslizamento superficial, um pinçamento, né? Enquanto que o lado direito, que é o lado que seria então aqui o lado acometido, né? Vamos imaginar o lado direito, a gente realizaria todas as manobras, certo? Capsulite adesiva de ombro, que é o ombro congelado. A gente viu também já esse case, mas a gente vai rever para conseguir deixar mais claro, tirar mais dúvidas. Então, Natan é estudante de fisioterapia e está em fase final do curso. Para obter o título, deve escrever seu trabalho de conclusão de curso, que é composto de um artigo científico. Natan tem passado horas em frente ao computador, pesquisando e digitando, além de trabalhar em um escritório nas horas vagas. Fazem 5 dias que ele sente dor no ombro direito. Uma dor que começa à noite e muitas vezes interrompe o sono. Vem observando também restrição para realizar movimentos com amplitude reduzida. Resolveu procurar um ortopedista e foi diagnosticado com capsulite adesiva do ombro, ou ombro congelado, que é o nome popular, né? Em que consiste então a capsulite adesiva? É um espessamento inflamatório das membranas sinoviais da articulação do ombro, caracterizado por movimento articular funcionalmente restrito ou doloroso. O ortopedista recomendou que Natan realizasse 10 sessões de fisioterapia, além do tratamento medicamentoso. Então, aqui a gente tem um quadro de inflamação, né? Um quadro inflamatório aí. Por isso, a gente, além da fisioterapia, o paciente vai estar fazendo um tratamento com o médico, né? E fazendo uso de alguns medicamentos. Mas é importante lembrar, quanto mais fisioterapia o paciente fizer, menos medicamento ele vai precisar utilizar, porque a gente consegue acelerar, né, esse processo de recuperação. Quais são as formas de posicionar o meu paciente? No caso do Natan, né, que é o nosso paciente aí com capsulite adesiva. Eu posso posicionar ele em decúbito dorsal, com o travesseiro posicionado na cabeça e o rolinho nos joelhos. Decúbito lateral, em que também eu vou colocar um apoio ali na região da cabeça, né, cervical, e o rolinho ou um travesseiro entre os joelhos. Lembrando que no decúbito lateral, o ombro do paciente o ombro direito do Natan vai ficar posicionado então para cima, que é o lado afetado. E o ideal é que a gente coloque também um apoio para esse braço direito, que ele não fique com o braço solto, né? Então a gente pode ter mais ou uma cunha ou um rolo um pouco maior, que ele possa estar posicionando esse braço, né, esse membro superior direito,
que ele fique com o ombro relaxado. Ou então em sedestação. Também eu posso atender meu paciente sentado em uma cadeira. Como que eu vou escolher a melhor forma? É a forma mais confortável para o paciente. Então a gente sempre vai perguntar para o paciente em qual posição ele se sente mais confortável. Principalmente nesse caso, que a capsulite adesiva de ombro, pessoal, quando ela está numa fase bem aguda, ela é muito dolorida, ela dói muito. Né? Eu já atendi pacientes assim, e é uma dor que o paciente sente só da gente chegar perto, né? Então é importante a gente ter esse cuidado na hora de posicionar. Posso utilizar lubrificante aqui, né? O creme, o óleo, até uma pomada, né? Que tenha um anti-inflamatório, se o médico recomendou, se ele tem essa prescrição. A gente pode até pedir para o paciente trazer junto, né? Na consulta, na sessão, e a gente pode estar utilizando. Então, eu vou começar realizando a técnica de deslizamento superficial para iniciar. Vou utilizar na sequência o amassamento, compressão, tá? E, por fim, o deslizamento superficial novamente. Importante, quando a gente realiza as manobras aqui de amassamento, a gente vai seguir da origem para a inserção, de proximal para distal, certo? Lembrando que a gente viu isso na prática, né? Mas é bom a gente relembrar aqui. E também eu posso utilizar, no caso de uma capsulite adesiva, falando em recursos terapêuticos manuais, uma mobilização articular. Isso a gente não viu ainda, né? É conteúdo que a gente vai ver mais para frente, mas eu achei importante colocar aqui que também é algo que entra dentro desse protocolo, tá? E agora, então, um caso diferente que vocês não viram ainda, né, mas que é bem comum também na clínica. Então, dor muscular de início tardio, nesse caso aqui, membros inferiores. Paciente do sexo masculino, 32 anos, profissional de educação física, treina musculação 3 vezes na semana e atualmente incluiu na sua rotina 2 vezes por semana a corrida de longa distância. No último treino, após passarem 2 dias, começou a sentir sensibilidade e dor muscular nos membros inferiores, bilateralmente aqui. Porém, precisa continuar com os treinos, pois irá correr uma maratona em 3 meses. Portanto, procurou a fisioterapia para acelerar o processo de recuperação. Então, é muito comum, pessoal, quem treina, tá? E aí a gente pode pensar aqui não só em atleta, né? No nosso caso, nosso paciente ele é um profissional de educação física, mas poderia ser qualquer pessoa. Vamos supor aqui, sei lá, um profissional bancário, que ele resolveu agora participar de grupos de corrida e está treinando para correr uma maratona. Só que esse nosso paciente bancário, ele nunca praticou atividade física. Ele faz pouco tempo, né, treinando e começou a fazer musculação, mas é recente. Então é muito comum esses pacientes sentirem dor muscular, né? E muitas vezes a dor muscular ela é de início tardio. O que é isso? É depois de 2 dias de treino que o paciente vai sentir aquela dor intensa. Só que é um paciente que ele precisa continuar treinando, porque ele tem uma maratona pela frente. Então, é muito comum que eles procurem a fisioterapia. Então, mais um exemplo, mas vamos voltar aqui para o nosso paciente. Então, nosso paciente é educador físico e ele está nessa situação, né? Ele precisa continuar treinando, mas ele está com essa dor que está limitando ele de treinar. De que forma eu vou auxiliar no tratamento desse paciente? Posicionamento desse paciente para tratamento com massoterapia. Inicialmente em decúbito dorsal,
para tratar, né, para massagear aí a musculatura anterior dos membros inferiores. Então, será utilizado lubrificante, a gente pode utilizar tanto creme quanto óleo. A gente vai iniciar, então, com deslizamento superficial. Após o deslizamento superficial, a gente vai utilizar a técnica de vibração, que a gente já viu também nessa disciplina. Então, realizar técnicas vibratórias, utilizando as duas mãos. E aí, vocês devem lembrar que a gente fez essa prática no laboratório, inclusive. A gente pode utilizar com as duas mãos ou então com uma mão sobre a outra. Nesse caso, a gente vai utilizar então as duas mãos fechadas sobre as superfícies lateral e medial da coxa, aqui falando na parte anterior, né? Comprimindo a coxa com as duas mãos fechadas, então, para cima e para baixo. Então, fazendo aqueles movimentos oscilatórios, né, vibratórios com as mãos. A gente vai utilizar também do amassamento, deslizamento profundo em faixas. Lembrando que tanto amassamento quanto deslizamento profundo em faixas, a gente sempre vai seguir da origem para a inserção muscular, nos músculos que a gente vai estar utilizando as técnicas. A gente vai finalizar com deslizamento superficial e vai pedir para o paciente deitar no decúbito ventral, né, que a gente vai posicionar aí um travesseiro na região do abdômen e um rolinho na região dos tornozelos. E aí a gente vai realizar todas as manobras de massoterapia novamente, porém na musculatura posterior dos membros inferiores. Isso ajuda muito, tá, pessoal, esse tipo de paciente, né, o paciente atleta. Que nem eu falei, seja ele atleta já, um atleta profissional, né, ou um atleta que começou há pouco tempo a treinar, que resolveu entrar, né, hoje em dia a gente tem muitos grupos de corrida, pessoal que tá vendo a corrida como uma atividade física bacana de se realizar. Então, muitas vezes esses pacientes acabam tendo dor, né? E a fisioterapia ajuda muito na redução dessas dores, sem precisar fazer uso de medicamentos e aumentando também, inclusive, a performance, né, desses atletas. O próximo caso, então, é a bursite de ombro. Também é uma lesão bem comum na clínica, por isso eu trouxe ela para vocês. E quando a gente fala em bursite, processo inflamatório, então, quando a gente fala em bursite, ites, vamos pensar aí, bursites, tendinites, tá? A gente pode estar fazendo uso aí dessas técnicas que a gente vai ver na sequência. Então, no nosso caso aqui, a Aline é fisioterapeuta há 10 anos, sempre se identificou com os recursos terapêuticos manuais e trabalha há 5 anos com massoterapia clínica. A Aline tem sentido desconforto no ombro direito, com sinais de inflamação local, edema e calor. Dor profunda em queimação, normalmente quando está em repouso, e ADM, amplitude de movimento restrita. Através de seu conhecimento, diagnosticou uma bursite aguda e decidiu procurar um colega de profissão para o seu tratamento. Então, a bursite de ombro é bem comum, tá, em pacientes e pessoas que realizam movimentos repetitivos. Quem trabalha com a parte de dermatofuncional ou até mesmo a estética, né, e até fisioterapeutas que trabalham aí com recursos terapêuticos manuais, é comum de acontecer de ter bursite no ombro, né? A gente vai ter aguda e crônica. No caso aqui do nosso paciente é uma bursite mais aguda. Então, de que forma a gente vai tratar? A massoterapia será realizada em todo o membro superior direito, que é o caso da nossa paciente, porém a gente vai dar uma ênfase maior nos músculos do ombro. Tá? Posicionar então a paciente confortavelmente, inicialmente em decúbito dorsal e posteriormente em decúbito lateral, e aí com o ombro afetado para cima, tomando todos os cuidados que a gente já falou sobre posicionamento.
A gente pode utilizar, neste caso aqui, lubrificante, tanto creme quanto óleo. Realizar manobras, então, inicialmente de deslizamento superficial, e a gente pode trabalhar essa manobra no membro superior direito dela todo. E aí as manobras de compressão a gente pode realizar mais na musculatura do ombro, que é onde a paciente tem a bursite, né? Deslizamento profundo em faixas, a gente pode utilizar da origem para a inserção muscular, mas também localizado na região do ombro. Amassamento também, mais focado na região de ombro. E no final, então, deslizamento suave para finalizar, e aí a gente pode estar realizando esse deslizamento suave no membro superior todo, inteiro, tá? A gente pode estar realizando essas manobras tanto com a paciente na posição em decúbito dorsal quanto lateral. Então é importante a gente fazer os dois posicionamentos. Por quê? Porque assim a gente consegue pegar a musculatura toda de ombro, tanto face anterior quanto posterior. Então eu realizo todas as manobras de decúbito dorsal primeiro e depois eu repito as manobras em decúbito lateral novamente. Tá? Então esses foram os casos. E se tiverem alguma dúvida, né, então é só me perguntar, fazer contato. Qual é a atividade, então, que vocês vão realizar hoje EAD referente a esta aula? Não sei se vocês lembram, acredito que vocês devam lembrar, nós realizamos a construção de alguns casos clínicos numa aula que a gente teve, uma aula presencial. Então agora chegou o momento que já estava previsto também, que eu já tinha previsto, eu tinha até comentado com vocês, né, que nós realizaríamos a resolução desses casos clínicos na aula. Então a gente vai utilizar na aula de hoje, que é a aula de protocolos. Então de que forma vai acontecer essa atividade? Será a resolução dos casos clínicos que vocês criaram em aula, mais uma questão objetiva extra que eu vou montar, né, para vocês. Se possível, pessoal, resolvam em duplas. Caso vocês não consigam se comunicar por e-mail, por WhatsApp, enfim, para realizar isso em duplas, daí vocês resolvam então individualmente. No próximo slide, eu coloquei as duplas que montaram os casos clínicos e quem resolverá o caso clínico de cada dupla. Tá? Então, depois vocês vão entender ali, eu vou mostrar para vocês de que forma isso vai acontecer. Dentro da atividade EAD, né, que eu vou postar para vocês no portal, que já está no portal, quando vocês baixarem essa aula já vai estar, né, no portal disponível, portal Universa, estará descrito então o caso clínico e ao lado o nome da dupla que resolverá o mesmo. Tá? Mas eu vou passar para vocês aqui nos slides também. Para a devolutiva, para vocês me devolverem e eu poder corrigir e devolver para vocês novamente, escolham um representante da dupla, caso vocês façam em dupla, para me enviar o e-mail. E eu vou colocar os dois em cópia na devolutiva. Mas eu reforço, quem não conseguir resolver em dupla pode resolver individualmente a atividade. Então aqui, vocês fizeram duplas naquele dia que a gente estava em aula, né? Então o caso do Michael e do Diego vai ser resolvido pela Ana Clara, pela Gabriela e pela Vivian. A única aluna que não estava naquela aula era a Vivian, né? Foi a Vivian. Eu coloquei a Vivian aqui junto com a Ana Clara e com a Gabriela, porque eu vejo muito a Ana Clara e a Vivian às vezes sentadas juntas. Então, o caso da Ana Clara e da Gabriela será resolvida pelo Michael e pelo Diego. Mas aqui na hora de resolver o caso do Michael e do Diego, a Vivian vai auxiliar então a Ana Clara e a Gabriela, tá? Fica um trio, tá? Porque a turma são 9. O
O caso da Gisele e da Rafaela vai ser resolvido pela Laura e pela Vanessa, e o caso que a Vanessa e a Laura criaram vai ser resolvido pela Gisele e pela Rafaela. Então, dentro da atividade EAD, eu vou colocar do ladinho, né, escrito, caso de tal aluno que será resolvido por tais alunos, tá? Então, resolvam os casos destinados para vocês, certo? Acredito que tenha ficado bem claro, mas qualquer dúvida, me contatem, façam contato comigo, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Eu estarei, inclusive, online, né, nos horários das aulas de vocês. Então, na aula de hoje, eu estarei online das 6h30 até as 10 horas da noite, às 18h30 até as 22 horas, para dúvidas. Aqui é a referência, então, do livro, que eu já tinha mostrado para vocês lá no início, tá? Então, aqui a gente está finalizando a nossa aula. Qualquer dúvida, estou sempre disponível.